E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda aula de ondulatória. Hoje nós vamos ver a equação fundamental. Pessoal, dando início à nossa aula 2, vamos falar de equação fundamental, né? Então, nessa parte de equação fundamental, vamos primeiramente analisar o pulso. Como é que funciona a equação para o pulso, a equação da velocidade. Então, recordando o que é o nosso pulso. Lembre-se que nós podemos representar a nossa corda aqui. Então, aqui está a nossa fonte, nossa caixinha representando a nossa fonte. E eu tenho a nossa corda aqui na posição horizontal, né? O que era um pulso mesmo? Era um pacotinho de energia que se propagava ao longo dessa corda. Então, imagine que aqui nós temos um pacote num certo intervalo de tempo aqui que eu vou chamar de T0, né? T inicial. Depois de um certo intervalo de tempo, a gente percebe que esse pacote ele vai caminhando ao longo da nossa corda. Tá? Então, aqui está o nosso T final. E aí nós estaríamos representando aqui a velocidade do pulso. A gente percebe que o pulso ele está se propagando para a nossa direita, com uma certa velocidade aqui. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é entender como é que a gente vai calcular essa velocidade. Para conseguir entender esse conceito de velocidade, a gente precisa lembrar que nós vimos no movimento uniforme que velocidade média, né, seria o tal do nosso ΔS sobre o nosso ΔT, né? Então, velocidade é calculada pela expressão ΔS sobre ΔT. E aí, para conseguir calcular isso no pulso, nós vamos destacar alguns pontos aí da nossa corda. Então, imagine que eu vou pegar o ponto mais alto do nosso pulso, vou destacar ele aqui com a cor vermelha, temos a bolinha vermelha, e aí a gente percebe que o pontinho o ponto mais alto do nosso pulso, ele vai indo embora conforme o tempo vai passando. E eu vou representar aqui, entre os nossos dois desenhos da corda, uma trajetória orientada, tá? Então estou orientando uma trajetória para a nossa direita, tá? Então a trajetória está orientada para a direita. E vou marcar a posição inicial do nosso pulso aqui, ó. Então nós temos a posição inicial do pontinho vermelho, que eu vou chamar de S0. E nós temos a posição final do nosso pulso aqui, que eu vou chamar de S, tá? Então o que a gente vai perceber? Que entre o intervalo de tempo T0 e T, nós percebemos que a bolinha amarela, a parte mais alta, amarela não, desculpa, a bolinha vermelha, ela se desloca, né? O ponto do nosso pulso se desloca esse tanto aí, que é o nosso ΔS, né? Que vai de S0 até S. Então, se eu quisesse calcular a velocidade do pulso, basta fazer o quê? Pegar essa distância, esse ΔS, e dividir pelo intervalo de tempo entre as duas fotografias que eu conseguiria calcular a velocidade do nosso pulso. A mesma coisa vai valer para a nossa onda, né? Então, se a gente pega a onda, né? Vamos representar a nossa onda novamente. Lembre-se que eu posso representar a onda a partir da situação de equilíbrio. Então, nós teríamos aqui a nossa corda na posição de equilíbrio. E aí eu posso ir construindo a nossa onda, como nós vimos na aula passada. No final de cada ciclo, no final de cada oscilação, nós vimos que nós teríamos essa cara aqui, assim, ó, né? Então, imagine que após um ciclo, a nossa onda vai se formando e eu tenho aqui duas perturbações já aparecendo e ela completa uma oscilação. Então, se eu falasse para vocês que esse aqui é um instante zero que eu iniciei o movimento, esse segundo instante que eu estou mostrando para vocês na figura seria quando ela completa uma oscilação e a gente deu o nome de período, né? Então, o tempo que ele gasta para completar uma oscilada, a gente dá o nome de período. Se eu falasse para vocês assim, desenha para mim aí a cara da onda quando ela tiver 2T, 2 períodos, ou seja, quando ela completar duas osciladas. Quando a fonte completar duas osciladas, o que a gente vai perceber? Que a nossa onda deve assumir mais ou menos essa cara aqui que eu estou desenhando aí para vocês, tá? Então isso aí seria 2 períodos. E se eu falasse para vocês assim, desenha a onda aí quando ela tiver, por exemplo, 4 períodos, né? Então já dá um salto de 4 períodos. E significa que aqui agora nós teremos que representar 4 oscilações
completas, né? Então, a gente vai desenhando a nossa onda. Tem uma, tem duas, tem três, tem 4 oscilações, né? Então, a primeira oscilação foi aqui, a segunda foi aqui, a terceira foi aqui e a quarta que foi se completando aqui, certo? E aí, o que a gente percebe? Que essa onda, conforme o tempo vai passando, ela vai se propagando aqui para a nossa direita com uma velocidade v constante, que pode ser calculada também pela expressão v ΔS sobre ΔT, tá? Então, assim como nós fizemos para o pulso, eu vou destacar alguns pontos na nossa onda. Mas antes de destacar esses pontos da nossa onda, deixa eu pegar uma outra figura e fazer uma outra representação aqui para a gente discutir algumas coisas, né? Então, imagina que aqui está a nossa onda se propagando ao longo da corda, tá? Então, a gente vai lá e faz aquele desenho da onda, vai e vem, vai e vem. Então, aqui está a nossa onda, certo? E aí, o que a gente percebe? E a gente discutiu isso aí na aula passada. Que existe a nossa posição de equilíbrio. A gente pode até aqui representar por uma linha tracejada novamente a nossa posição de equilíbrio, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia. E nós teríamos aqui a tal da nossa amplitude, que é a distância aqui do máximo até a posição de equilíbrio e do mínimo até a posição de equilíbrio. Quando a gente olha para essa onda, a gente percebe que aparecem os pontos na nossa figura aqui, que são os máximos, são os picos, né, da nossa onda. Esses picos da onda que eu estou destacando aqui com a cor vermelha, a gente dá o nome de crista da onda. Crista da onda. Crista da onda. Mas nós temos os pontos de mínimo também da nossa corda. Esses pontos de mínimos, que eu estou destacando aqui com a cor amarela, a gente também vai dar um nome para eles. A gente vai chamar isso aqui de vale da onda. Tudo bem? Então, a gente observa a figura, aparece a crista e aparece o tal do nosso vale. Beleza? Se a gente tivesse o desenho em escala, tudo bonitinho, nós iríamos perceber que a distância entre duas cristas consecutivas ela é exatamente igual à distância entre dois vales consecutivos. A essa distância, nós vamos dar um nome a eles. Nós vamos chamar isso aqui de lambda, tá? O que é o lambda? O lambda, galera, é o que a gente chama de comprimento de onda. Comprimento de onda. Esse comprimento de onda pode ser calculado medindo-se a distância entre duas cristas consecutivas ou a distância entre dois vales consecutivos, tudo bem? Então, esse comprimento de onda no sistema internacional ele vai ser medido em metros. Então, uma maneira de você descobrir o comprimento de onda é você medir a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales. Mas essa não é a definição do comprimento de onda. Quando a gente fala do comprimento de onda, vocês precisam saber que a definição do comprimento de onda é a distância, né? Então, a gente vai medir a distância entre dois pontos consecutivos, tá? Então, distância entre dois pontos consecutivos, dois pontos consecutivos que operam em fase. O que significa a distância entre dois pontos consecutivos que operam em fase? Por exemplo, quando eu olho para a nossa crista, a gente percebe que a nossa crista ela é formada por dois pontos que estão fazendo a mesma coisa. Os dois pontos estão lá em cima, ou os dois pontos que estão lá embaixo equivalem ao nosso vale. Então, pensando na nossa crista, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que na hora que a gente analisa a nossa crista, deixa eu corrigir aqui, consecutivos, né? A crista ela equivale a dois pontos que vão estar lá em cima
mas que na sequência vão ser dois pontos que vão estar descendo simultaneamente. Então, quando a gente fala a distância entre dois pontos consecutivos que operam em fase, são dois pontos da nossa corda que estão fazendo a mesma coisa na sequência. Então, ou são duas cristas, ou são dois vales, ou são dois pontos que estão ou subindo ou descendo, ou estão passando pela posição de equilíbrio logo na sequência. Isso a gente chama de comprimento de onda. Então, quando a gente volta na nossa figura anterior, né, e analisa aqui a nossa onda em instantes diferentes, o que a gente vai perceber, né? Então, de novo, eu vou dar aquela orientada na nossa trajetória, né? Então, eu vou orientar a nossa trajetória aqui para a nossa direita. E assim que eu oriento a nossa trajetória, eu vou destacar dois pontos para nós, né? Para facilitar um pouquinho. Eu vou pegar a primeira crista que se formou aqui no primeiro período, vou chamar de crista 1. Tudo bem? E aí, o que eu percebo? Que no instante t, essa crista está aqui na posição que eu chamo aqui de S0. S0. Depois de um tempo, essa primeira crista ela foi embora. Ela está aqui, depois ela vem para cá, né? Então, o pacote de energia tá indo embora e a crista vai indo junto com ele. O ponto da corda não. O ponto da corda está apenas subindo e descendo. Lembre-se disso, que onda não transporta matéria. Tudo bem? E aí o que eu percebo? Que esse pacote de energia ele sofreu um pequeno deslocamento aqui, ó. Ele saiu da posição S0 e veio para a posição S, né? Só que quem está na posição S0 no instante 2t? Quem está na posição S0 no instante 2t seria a nossa segunda crista, que eu estou representando aqui com o ponto vermelho número 2. Tudo bem? Então, o que eu percebo? Que esse ΔS aqui vai ser a distância entre duas cristas consecutivas, que a gente deu o nome de lambda. Tudo bem? Lambda. E aí, o que a gente percebe? Que o intervalo de tempo entre essas duas fotografias aqui, né, que eu vou chamar aqui de fotografia A e fotografia B. O intervalo de tempo entre A e B vai ser 2t menos t, que vai ser um período, né? Vai ser 2t menos t. Portanto, nós temos um intervalo de tempo de um período. E o deslocamento sofrido pelo nosso corpo, né? Nosso corpo não, pela nossa crista, no caso, foi o lambda, que corresponde ao comprimento de onda, né? Então, na hora de fazer o estudo do movimento, a gente precisa lembrar aqui que a velocidade vai ser ΔS sobre ΔT, né? Então, nós temos que a velocidade vai ser ΔS sobre ΔT. No caso do exemplo que nós vimos ali anteriormente, o nosso ΔS corresponde ao comprimento da nossa onda, ao nosso lambda, dividido pelo intervalo de tempo que a gente chamou de período. Só que a gente tem que lembrar que 1 sobre período, como assim 1 sobre período? Eu posso escrever isso aqui assim, né? V igual a lambda vezes 1 sobre t. A gente tem que lembrar que 1 sobre t é a mesma coisa que frequência. E aí a gente chega na famosa equação fundamental da ondulatória, o tal do V igual a lambda F. V lambda F. Tudo bem? E aí, o que é importante vocês lembrarem? E na hora de analisar essa equação é muito importante. É uma das equações que mais tem aparecido nos vestibulares, né? Quando eu falo do V lambda F, é importante que vocês percebam que a velocidade e o comprimento de onda são duas características que vão depender do meio de propagação. Então, tanto o comprimento de onda quanto a velocidade são características que vão depender do meio de propagação. Já a nossa frequência não. Frequência é uma característica que vai depender exclusivamente da fonte que está gerando a nossa onda, né? Quem vai determinar a frequência é a fonte. A velocidade e o comprimento, quem determina é o meio no qual a onda se propaga. Beleza? Então, perceba, quando a gente estuda em ótica o fenômeno da refração, muda de meio e altera a velocidade, para não mudar a frequência, que é uma característica da fonte, o que está mudando? Ao alterar a velocidade, o que altera junto com ela é o comprimento de onda. Aí, dessa forma, a gente consegue manter a frequência constante, tudo bem? Então, alterando o meio,
muda a velocidade, muda o comprimento de onda e mantemos dessa forma a frequência constante. Beleza? Bom, como é que isso vai aparecer para vocês nos vestibulares aí, em questões que envolvem equação fundamental? Por exemplo, né? Uma onda transversal propaga-se com velocidade de 12 metros por segundo numa corda tensionada. O gráfico abaixo representa a configuração desta onda na corda, num dado instante de tempo. O comprimento de onda e a amplitude dessa onda transversal são respectivamente. Então, observe que ele está te dando um gráfico da configuração da onda e ele te pede duas perguntas. Ele pede a amplitude e o comprimento de onda. Lembre-se que a amplitude, quando a gente olha aqui para a nossa figura, o eixo X que está sendo representado aqui, ele está mostrando a posição de equilíbrio, né? Onde está a nossa... seria a posição de equilíbrio onde a corda se encontra relaxada. Então, se a gente pega a distância do zero até o ponto máximo e do zero até o ponto mínimo, a gente percebe que essa distância tem o mesmo valor aqui e vale 3. Tudo bem? Então, a distância entre o máximo e o mínimo vai dar 3, portanto, a amplitude da onda é uma amplitude de 3 centímetros, segundo a escala do nosso gráfico. Então, dessa forma, a gente já sabe a segunda parte do nosso problema, que é a amplitude. E aí a gente já vai eliminar as alternativas aqui que não tem 3 centímetros e ficamos aqui com as alternativas A, C e D. Muito cuidado, tá? Algumas pessoas acabam confundindo a amplitude e acabam medindo a distância entre o máximo e o mínimo, que daria 6. Observe que a pergunta coloca como uma possibilidade de amplitude justamente esse valor, que cria uma confusão. A amplitude é sempre medida em relação à posição de equilíbrio até o máximo e a posição de equilíbrio até o mínimo. Isso é o que a gente chama de amplitude. Tudo bem? Bom, o que mais que ele pediu para a gente? Ele pede para a gente medir o comprimento de onda. A gente pode medir o comprimento de onda medindo a distância entre duas cristas consecutivas, que eu estou destacando aqui com a cor vermelha, ou nós poderíamos também medir a distância entre dois vales consecutivos. Como uma das cristas já está na posição 0, é legal a gente pegar a próxima crista e aí a gente percebe que a próxima crista ela vai estar onde? Na posição 8. Dessa forma, nós teremos aqui o tal do nosso comprimento de onda, que é a distância entre dois pontos consecutivos que operam em fase. E a distância entre esses dois pontos consecutivos que operam em fase vai ser igual a 8 centímetros. Portanto, o lambda, que é o nosso comprimento de onda, equivale a 8 centímetros, dando a alternativa D como sendo a correta. Tudo bem? Uma outra questão que envolve essa parte de equação fundamental, uma questão do Enem, diz o seguinte, ó. Em 26 de dezembro de 2004, um tsunami devastador, originado a partir de um terremoto na costa da Indonésia, atingiu diversos países da Ásia, matando quase 300 mil pessoas. O grau de devastação deveu-se em boa parte ao fato de as ondas de um tsunami serem extremamente longas, com comprimento de ondas de cerca de 200 quilômetros, que seria 200 mil metros, né? Isto é muito maior que a espessura da lâmina de líquido D, típica do Oceano Índico, que é de cerca de 4 quilômetros. Nessas condições, com boa aproximação, a sua velocidade de propagação torna-se dependente de D, obedecendo à relação V igual a raiz de G vezes D. Nessa expressão, G é a aceleração da gravidade, que pode ser tomada como 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o tsunami consiste em uma série de ondas sucessivas, qual é o valor mais próximo do intervalo de tempo entre duas ondas consecutivas? Então vamos por partes, né? Primeira coisa, ele deu a informação para a gente de quanto que vale o comprimento de onda, né? Ele fala que o comprimento de onda é cerca de 200 quilômetros, que eu já falei para vocês, 200 mil metros. Vamos deixar já no sistema internacional. Outra coisa que ele falou para a gente, que a velocidade dessa onda, ela pode ser calculada pela raiz do campo gravitacional vezes esse D. Esse D aqui, ele fala que
corresponde à espessura da lâmina do líquido do Oceano Índico, que no caso do exercício ele falou que é de 4 km, ou seja, 4.000 metros. Lembre-se que essa distância D é de 4.000 metros. E aí, o que nós vimos na aula de hoje? Que a velocidade pode ser calculada pela expressão lambda vezes a frequência, mas o exercício está pedindo período, então ao invés de escrever V lambda F, a gente pode escrever V igual a lambda sobre o período, sobre o nosso tesão que está aqui, que é o tempo para dar uma oscilada. Tudo bem? E aí nós vamos substituir os dados que ele deu na questão. Ó. V é igual a raiz de GD, então eu vou escrever raiz de G, que é 10, que ele falou, e isso vezes 4.000, né? 4.000, que é o valor de D. Isso vai ser igual ao nosso lambda, que vai ser 200.000 metros, tudo isso dividido pelo nosso período, ok? Então, tirando a raiz aqui, desse lado, nós vamos ter, ou até escrevendo em notação para a gente praticar um pouquinho, né? A gente vai ter aqui 4 vezes 10 elevado à quarta, tudo isso igual a 2 vezes 10 elevado à quinta sobre o nosso período, né? Então, o nosso período vai ser igual a 2 vezes 10 à quinta, o período sobe, o raiz de 4 vai descer, e aí vai ficar aqui raiz de 4 vezes 10 elevado à quarta, né? E quando a gente tira a raiz, a gente fica aqui 2 vezes 10 elevado à quinta, dividido por 4, raiz de 4 vai dar 2, raiz de 10 à quarta vai dar 10 elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, esse 2 a gente pode simplificar, e aí a gente vai chegar aqui num tempo de 10 elevado à terceira, né? Porque vai simplificar também. 10 elevado à terceira, que é 1.000 segundos, né? Aí, o que a gente tinha que lembrar? Ele não quer a resposta em segundos, ele quer a resposta em minutos, né? Então, o intervalo de tempo que ele quer é o mais próximo, aí a gente tem que lembrar que a cada 60 segundos nós temos 1 minuto. Então, eu vou pegar esses 1.000 e vou dividir ele aqui por 60, né? Então, quando a gente pega o 1.000 e divide por 60, né? A gente pode cancelar o 0. Aí, 100 dividido por 6 aqui vai dar 1. Vai sobrar 4 aqui. 40 dividido por 6, isso aqui vai dar 16. Aí vai sobrar 4. 16,666 e por aí vai cair numa dízima. Então, o nosso período em minutos, ele vai ficar próximo dos 17 minutos, né? 16,666 vai dar em torno dos 17 minutos, que vai dar a alternativa C de casa. Tudo bem? Galera, fica atento. A equação fundamental V lambda F é uma das equações que mais tem aparecido nas questões de vestibular. Lembre-se que o comprimento de onda é a distância entre dois pontos consecutivos que operam em fase, que pode ser calculada pela distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales. Até a próxima aula.